A besta bíblica que só pode ser derrotada por Deus continua sendo um dos maiores mistérios e um dos fatos mais assustadores que encontramos na Bíblia. O Leviatã tem sido por muito tempo um tema de interesse e debate, pois, segundo a Bíblia, se essa enorme criatura fosse libertada, não haveria nada que pudéssemos fazer para detê-la. Mas o que mais a Bíblia nos diz sobre esse monstro? Se não podemos fazer nada contra ele, quem derrotará o Leviatã? Será Deus quem o destruirá no dia do juízo final? Quer saber mais sobre essa criatura e seu possível significado? Então, este vídeo é para você. Sente-se confortavelmente e não perca nenhum momento desta reveladora jornada, onde ao final mostrarei gravações reais para que você mesmo possa julgar. O Leviatã é uma criatura mitológica mencionada na Bíblia, especificamente no Antigo Testamento. Ele é descrito como um enorme monstro marinho que simboliza o caos e a destruição do mundo inteiro. Para aprofundarmos neste tema, devemos voltar ao início de tudo, ao livro do Gênesis. Este livro sugere de forma indireta que Deus criou esse ser no 5º dia da criação, como está escrito em Gênesis, capítulo 1, versículo 21. E Deus criou os grandes animais marinhos e todos os seres vivos que se movem, que as águas produziram segundo suas espécies, e toda ave alada segundo sua espécie, e Deus viu que isso era bom. Esse versículo contém um convite para aprofundar-se no texto, onde se menciona que o Leviatã está oculto e adormecido na água. Assim diz o livro de Jó, capítulo 3, versículos 7 e 8. Aqueles que estão prontos para despertar o Leviatã. Acredita-se que essa besta esteja adormecida, mas imagine por um momento se ela se movesse ou aparecesse. Está escrito que isso poderia colocar o mundo em grande perigo, ou até mesmo destruí-lo. O Leviatã está relacionado com o futuro e o fim dos tempos, mas também com o início. Menciona-se que essa criatura está oculta nas águas, o que possui um simbolismo importante, como é dito em Gênesis, capítulo 1, versículo 2. E a terra estava em caos e em desordem, e toda a terra estava coberta de água, e o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. O fato de o Leviatã estar oculto na água nos fala não apenas de sua presença no final dos tempos, mas também desde o início. Antes de continuar, você sabia que a Bíblia nos diz que no princípio existiam 2 Leviatãs, mas um deles foi destruído? O Salmo 74, versículos 13 e 14, diz que quando Deus partiu o mar com sua força, ele derrotou criaturas marinhas, e entre elas o Leviatã, esmagando suas cabeças e dando-as como alimento às bestas do deserto. Note como se menciona as cabeças do Leviatã, o que indica que se tratava de um tipo de animal com várias cabeças. O Leviatã é, sem dúvida, uma das figuras mais fascinantes e misteriosas da mitologia, com uma origem que se perde na antiguidade e cujo significado varia de acordo com o contexto e a perspectiva. O Leviatã nos convida a refletir sobre o papel de Deus, do homem e da natureza no mundo, bem como sobre os limites entre o bem e o mal, a ordem e o caos, a realidade e a fantasia. Além disso, nos é contado sobre outro Leviatã que será vencido por Deus no dia do juízo final. No livro de Jó, o Leviatã é descrito especificamente como um monstro que nem sequer desejaríamos contemplar. Ele é claramente mencionado como uma criatura imensa, que só poderíamos imaginar em nossos piores pesadelos. No capítulo 41, versículo 1 a 6, lemos: Poderás puxar o Leviatã com um anzol ou amarrar sua língua com uma corda? Conseguirás passar um junco por seu nariz ou perfurar sua mandíbula com um gancho? Ele te implorará para que o poupes ou falará contigo com palavras doces? Fará ele um acordo contigo para que o tomes como servo para sempre? Brincarás com ele como se fosse um pássaro? Farás um comércio com sua carne entre os mercadores? Poderás cobrir sua pele com arpéus ou sua cabeça com lanças de pesca?
ponha a mão sobre ele, lembre-se da batalha e nunca mais faça tal coisa. Eis que a esperança de capturá-lo será em vão. Ao vê-lo, qualquer um será lançado ao desespero. Quem ousaria despertá-lo? Ninguém no mundo inteiro. Essas alusões soam aterrorizantes, mas o que realmente significam? A Bíblia descreve literalmente uma criatura colossal, um dragão que não pode ser caçado por ninguém. Nenhum ser humano poderia sequer enfrentá-lo. No livro de Jó, capítulo 41, versículo 18, lemos que, com seus espirros, acende-se uma chama. E no versículo 19, da sua boca saem tochas de fogo, de suas narinas sai fumaça, como de uma panela fervendo, e de sua boca saem chamas. Não há nada na terra comparável a ele. Ele foi feito para não sentir medo e enfrenta até os mais arrogantes, sendo o rei de todas as feras. Se quiser saber mais sobre essa descrição, recomendamos que leia o capítulo 41 do livro de Jó. Portanto, de acordo com esses escritos, já sabemos que nem sequer poderíamos olhar para o Leviatã, pois desmaiaríamos de pavor. Mas como será derrotado esse Leviatã? Como Deus o destruirá? Para isso, precisamos nos voltar ao livro de Isaías, capítulo 27, versículo 1, que nos diz: naquele dia, o Senhor castigará com sua espada dura, grande e forte, o Leviatã, a serpente veloz, o Leviatã, a serpente tortuosa, e matará o dragão que está no mar. Isso nos leva a questionar: Deus tem uma espada? A resposta é sim. A espada de Deus é a sua própria palavra, como está escrito na carta aos Hebreus, capítulo 4, versículo 12. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais afiada que qualquer espada de dois gumes, penetrando até a divisão da alma e do espírito, das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Na Epístola aos Efésios, capítulo 6, versículo 17, também se refere à sua palavra como uma espada. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Assim, nesse dia, Deus destruirá o Leviatã apenas com sua palavra, sem que essa criatura tenha qualquer chance diante de seu Criador. Segundo as Sagradas Escrituras, esse tema continua a gerar muita discussão. Será que uma criatura de tal magnitude poderia existir? E se sim, onde poderia estar escondida essa enorme besta? Está escrito que o Leviatã vive nas profundezas do mar. No livro dos Salmos, capítulo 104, versículo 26, o rei Davi, ao falar sobre o mar, menciona: ali circulam os navios, e o Leviatã, que fizeste para brincar. Como fato interessante, a Antártida, o quarto maior continente, também conhecido como o continente gelado, é a superfície com maior extensão de terra nunca antes pisada pelo ser humano. Suas baixas temperaturas tornam esse lugar desconhecido, e das poucas coisas que sabemos, alguns dados assustadores foram registrados, permanecendo desconhecidos até hoje. Um exemplo disso é o caso de Júlia, um forte som proveniente da Antártida, registrado em 1º de março de 1999, segundo a NOAA, Administração Nacional Oceânica e Atmosférica dos Estados Unidos. Embora sua origem seja desconhecida, especula-se que tenha sido causado por um iceberg gigante que se desprendeu e caiu no mar. A seguir, deixarei você ouvir esse som peculiar. Deixe sua opinião nos comentários e recomendo o uso de fones de ouvido. Sem dúvida, sabemos muito pouco sobre o que existe no oceano, e não é absurdo pensar que uma criatura colossal que desafie nosso entendimento poderia existir. Outro caso assustador é o som apelidado de trem, registrado em 5 de março de 1997 pelo Sistema de Vigilância Iônica, também segundo a NOAA.
Esse som possivelmente veio de uma grande montanha de gelo em contato com o fundo marinho no Mar de Ross, na Antártida. Tem um som semelhante ao de um trem. Ouça por si mesmo. Esse som gerou muita polêmica, pois se originou de um ruído misterioso detectado no fundo do Oceano Pacífico, que foi apelidado de bloop. Captado por meio de hidrofones subaquáticos, separados por cerca de 3.219 quilômetros. Várias instâncias desse som foram registradas, e ele não se parecia com nada que já houvessem escutado antes. Segundo a NOAA, ele não era apenas forte, mas também tinha uma característica única que o fez ser conhecido como bloop. Especulou-se que esse som era o resultado de um terremoto de gelo, um iceberg que se quebrava e se desprendia de uma geleira antártica. Vou deixar você ouvir esse som peculiar. Deixe sua opinião nos comentários. Há muitos outros registros, mas como último exemplo, temos o som apelidado de slowdown, desaceleração, registrado em 19 de maio de 1997. Recebeu esse nome porque a frequência do som diminui lentamente ao longo de aproximadamente 7 minutos. Segundo a NOAA, esse ruído é provocado pelo movimento do gelo no fundo marinho da Antártida. Ouça a seguir. É incrível pensar que criaturas desconhecidas possam existir, já que, no fim das contas, conhecemos apenas 5% do volume do oceano, o que significa que 95% do mar é um mistério completo. Da mesma forma, em relação às criaturas marinhas, disse que conhecemos apenas 1/3 de suas espécies. O que fica claro é que Deus derrotará o Leviatã no fim dos tempos, como foi dito no início. Esse tema continua sendo objeto de conversa e debate entre muitas pessoas. E você, o que pensa sobre tudo isso? Se gostou deste vídeo, imagine o que mais podemos explorar. Cada história que compartilhamos é uma nova oportunidade para desvendar mistérios, mudar nossa percepção do mundo e avançar em nossa jornada. Não fique de fora. Inscreva-se no canal agora para não perder nenhum de nossos vídeos. Seu like neste vídeo é muito importante para nós, pois nos ajuda a alcançar mais pessoas com essas mensagens poderosas. Deixe suas reflexões nos comentários abaixo e compartilhe este vídeo com amigos e familiares para que possam conhecer mais sobre essas histórias extraordinárias. Juntos, continuaremos nossa jornada em busca de sabedoria e inspiração. Nos vemos no próximo vídeo. Que Deus te abençoe.